Imagine acordar de manhã, pegar seu celular e ser bombardeado por notificações, curtidas e mensagens. Em questão de segundos, você já está imerso em um mundo digital cheio de estímulos. Mas será que essa avalanche de informações e recompensas instantâneas está realmente nos fazendo felizes? Para entender essa questão, precisamos mergulhar no funcionamento do nosso cérebro, especificamente no papel da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor conhecido por estar associado ao prazer e à recompensa. Cada vez que você recebe uma notificação no seu celular, uma pequena dose de dopamina é liberada no seu cérebro, criando uma sensação de prazer momentâneo. Para começar, vamos pensar na dopamina como uma substância viciante, como a nicotina ou o álcool. Quando alguém fuma um cigarro ou toma uma bebida alcoólica, o cérebro é inundado com dopamina, criando uma sensação de prazer e relaxamento. No entanto, assim como acontece com as redes sociais e outras fontes de dopamina instantânea, o prazer é temporário. Logo, o cérebro deseja mais e mais da substância para obter o mesmo efeito. O ciclo da dopamina. Imagine que você está navegando nas redes sociais. Você vê uma foto engraçada, dá uma risada, curte a foto e segue em frente. Cada uma dessas ações libera pequenas quantidades de dopamina no seu cérebro. A princípio, isso parece inofensivo, certo? Mas o problema é que nosso cérebro começa a buscar cada vez mais esses pequenos picos de prazer. O ciclo é mais ou menos assim. Você sente tédio, pega o celular, recebe uma dose de dopamina, sente-se bem por um momento, mas logo volta a sentir tédio, e o ciclo recomeça. No início, essas pequenas doses são suficientes para lhe dar prazer, mas com o tempo, seu cérebro começa a precisar de mais estímulos para sentir a mesma satisfação. Assim como um fumante que aumenta a quantidade de cigarros ao longo do tempo, você começa a passar mais e mais tempo no celular, buscando essas pequenas doses de prazer. Isso é conhecido como tolerância. Olá para você, meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal. Vamos lá! A armadilha da recompensa instantânea. Nosso mundo moderno está repleto de fontes de recompensas instantâneas. Redes sociais, vídeos curtos, aplicativos de mensagens, todos foram projetados para nos manter engajados, liberando constantemente pequenas doses de dopamina. E enquanto estamos imersos nessa busca por prazer imediato, acabamos negligenciando outras formas de satisfação mais duradouras. Pense na última vez que você tentou ler um livro ou aprender algo novo. Foi difícil manter a concentração? Você sentiu vontade de verificar o celular? Essa dificuldade em focar em atividades mais longas e desafiadoras é um reflexo direto do impacto da dopamina no nosso cérebro. Estamos tão acostumados a recompensas instantâneas que atividades que exigem paciência e esforço se tornam menos atraentes. Agora vamos fazer uma analogia mais ousada. Pense na dopamina como uma droga ilegal, como aquele pozinho branco, que aqui eu vou chamar de pó de pirlim-pim-pim. O pó de pirlim-pim-pim é conhecido por causar uma liberação massiva de dopamina no cérebro, criando uma sensação intensa de euforia. No entanto, essa sensação é extremamente curta e após o efeito passar, o usuário sente uma queda brusca no humor, levando a um desejo intenso de usar a substância novamente. O paradoxo da dopamina. Agora aqui está o paradoxo. Apesar de buscarmos constantemente essas pequenas doses de prazer, muitas vezes nos sentimos insatisfeitos e infelizes. Por quê? A resposta está no fato de que a dopamina nos incentiva a buscar mais prazer, mas não nos garante uma satisfação duradoura. Quando estamos constantemente buscando estímulos de dopamina, estamos de certa forma agindo como um viciado em pó de pirlim-pim-pim. Estamos procurando aquela sensação rápida de euforia, ignorando o fato de que ela é passageira e pode nos deixar sentindo ainda piores depois. E assim como o uso contínuo de pó de pirlim-pim-pim pode levar à destruição de neurônios e outras sérias consequências de saúde, a busca incessante por dopamina pode prejudicar nosso bem-estar mental e emocional. Imagine comer um pedaço de bolo de chocolate. Na primeira mordida você sente uma explosão de prazer. Mas se continuar comendo, a cada mordida o prazer diminui. Eventualmente, você pode se sentir enjoado ou até mesmo arrependido de ter comido tanto. O mesmo acontece com a dopamina.
Quanto mais buscamos essas pequenas recompensas, mais difícil se torna encontrar satisfação. A sobriedade digital. Assim como alguém que está tentando se recuperar de um vício em substâncias, precisamos aprender a nos desconectar dessas fontes incessantes de dopamina e encontrar prazer em outras áreas de nossas vidas. É uma espécie de sobriedade digital, onde conscientemente decidimos limitar nosso tempo de tela e buscar atividades que proporcionem satisfação a longo prazo. O curioso é ouvir isso de um criador de conteúdo. Estou me sentindo como um traficante que avisa que seu produto faz mal. A maioria dos criadores de conteúdo pede para você assistir um vídeo após o outro, maratonar no canal dele. Mas a proposta do meu canal vem em primeiro lugar. O meu canal prioriza o bem-estar do ser humano, e passar horas em redes sociais não é nada bom. Deixe um comentário se você concorda ou não, eu quero saber a sua opinião. Voltando ao vídeo. Estratégias para a sobriedade digital. Desintoxicação digital. Assim como um viciado em substâncias pode precisar de um período de desintoxicação, considere fazer uma pausa das redes sociais e outras fontes de dopamina instantânea. Use esse tempo para atividades que não envolvam tecnologia, como ler um livro, passear ao ar livre ou conversar com amigos e familiares. Comece com um dia por semana e veja como se sente. Atividades enriquecedoras. Envolva-se em atividades que exigem mais tempo e esforço, mas que ofereçam uma recompensa duradoura. Isso pode incluir hobbies, esportes, leitura ou até mesmo trabalhos voluntários. Engajar-se em atividades que exigem esforço e paciência pode ajudar a reprogramar nosso cérebro para encontrar satisfação em conquistas mais significativas. Meditação. Práticas de meditação podem ajudar a reconfigurar nosso cérebro para encontrar prazer em momentos simples e presentes, reduzindo a necessidade de constantes estímulos externos. A dopamina, apesar de ser essencial para nossa sobrevivência e bem-estar, em excesso pode nos levar a uma espiral de insatisfação. Pode se tornar uma armadilha quando somos expostos a fontes constantes de recompensas instantâneas. Ao compreender o impacto da dopamina no nosso comportamento e buscar formas de reduzir nossa dependência de prazeres imediatos, podemos encontrar um caminho para uma vida mais equilibrada e satisfatória. Então, da próxima vez que você pegar seu celular para buscar uma dose rápida de prazer, lembre-se, a verdadeira felicidade pode exigir um pouco mais de paciência e esforço, mas as recompensas a longo prazo valem a pena. E você, tem ficado muito tempo nas redes sociais? Já pensou quantas horas do seu dia você gasta nelas? Deixe um comentário com a resposta, eu quero saber a sua história. Obrigado por chegar até aqui, se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Toda terça-feira e toda sexta-feira saem vídeos novos, então ative o sininho das notificações para ficar por dentro do assunto. Até o próximo vídeo. Tchau!